Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Aline, James, Jefferson, Felipe, J7 Nel, seu Dr. J7 Nel presente na sala. Então tá, pessoal. Vamos devagarinho, né? Nos minutinhos iniciais aí, até o pessoal aparecer. O pessoal vai entrando. Alguns me falaram que não vão conseguir acompanhar ao vivo, né? Não tem problema, é uma facilidade que a tecnologia nos dá. Mas tudo bem. No mais, tudo certo? Quero ver com vocês ali, eu vi que muitos já mandaram as atividades, tá? Ali a atividade prevista ali a respeito da análise de caso ali do processo da Uber, tá? Algumas eu consegui dar uma olhadinha assim, só de passar o olho, né? Outras não consegui ver ainda, tá? Mas enfim, eu queria que vocês prestassem atenção a respeito do como se desenvolve, né? E pudessem só fazer uma narrativa, então, para a gente ali, como uma forma de trabalho, de avaliação, de como isso sucedeu e como isso fez a correlação com a nossa disciplina até agora, tá? Nesse aspecto bem procedimental que a gente vem trabalhando até aqui. O que eu digo ali para vocês, tá? O que eu vou analisar como critério, tá, pessoal? Nós temos um número X de questões e eu vou analisar, logicamente, todas as questões respondidas, né? E vou fazer uma análise de o aprofundamento daquela resposta, né? E aí, a partir daí, vou atribuindo um valor ali para essa avaliação, tá? Não é para ser uma avaliação assim, como é que diria, draconiana, né? O critério de avaliação ele é bem tranquilo. Fiquem sossegados, tá? A ideia era que realmente vocês passassem por um processo de verdade, é isso que eu venho desde o início do semestre e desde que a gente estabeleceu mais ou menos esse caso como um norte para a gente, é o que a gente tem feito para vocês verem, né? Para não distanciar a teoria da prática, né? O que é o processo do trabalho, como é que acontece na prática, tá? Alguma dúvida, pessoal? Alguma situação ali, alguém que ainda eventualmente não tenha enviado a, a atividade, quer conversar, quer mandar alguma dúvida? Vamos lá, aproveitamos, não tem problema. Que é para isso. Não? Tudo tranquilo? Então tá. Então olha só, pessoal. Hoje nós temos uma nova, como é que se traduz ali? Uma nova feature, uma nova, uma nova tecnologia aí empregada. E aí, já que a gente falou de provas, né? É interessante a gente falar de algumas coisas que estão acontecendo, de algumas coisas bem básicas, assim, a respeito de provas, para a gente daí poder fazer uma análise e pular ali para a nossa análise da sentença. Como é que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer um contraponto dessa instrução processual da Uber, tá? Juntamente com a sentença proferida no caso Uber. E aí, com a sentença, vai se esgotar o primeiro grau de jurisdição do processo do trabalho. Tá? Então, por isso é tão importante, e eu queria que vocês se debruçassem sobre o processo, para vocês verem como isso vai acontecendo, né? Passo a passo, para vocês verem como não tem nada de mirabolante, não tem nada de tão, uh, de tão complexo assim, né? Para gente estudar. Um detalhe sobre prova e que eu queria que vocês tivessem a se atentado, e tomara que isso tenha vindo nas atividades de vocês, é sobre os meios de prova digital produzidos. Então, como vocês viram lá, os meios de prova, aquele mantra, todos os meios de prova em direito admitidos, eles dizem respeito ao quê?
a efetivamente tudo que eu puder usar como ferramenta para reconstituir uma prova. E aí eu, de acordo com essa nova tecnologia, com essa nova feature que a gente tem, eu perguntaria a vocês assim, aonde eu estou agora? Vamos, acordem. Aonde eu estou agora? O que parece para vocês esse local onde eu estou? Alguém? Vamos trocar de lugar, de repente. Se eu trocar de lugar, vocês se animam mais, eu acho. E agora? Melhorou? Preferem aqui? Não? Preferem nesse local? Onde eu vou deixar a opção para vocês. Onde teremos aula hoje? Né? Teremos aula hoje na sede da Uber, né? É uma opção. Nós temos aula na sede da Uber. Nós temos a opção de termos aula na praia, né? Isso é uma linda praia de Bali, tá, pessoal? Chamada Balangã. É arquivo pessoal. Isso aí. Teremos a opção de termos aula na praia. Temos a opção de ter aula também com vista para Golden Gate, em São Francisco, na Califórnia. Né? Essa imagem é da internet, não é arquivo pessoal. E temos opção ainda de termos imagem com uma panorâmica de Novo Hamburgo, aliás, seria, digamos assim, o local real onde eu estou agora, né? Em Novo Hamburgo. Então, está aí, temos aqui atrás, olha só a minha vista panorâmica aqui da cidade de Novo Hamburgo. Mas se a gente quiser ainda disruptar um pouquinho mais, podemos ter aula assim, de lado de fora do planeta Terra, né? Aos terraplanistas de plantão, ó, como a Terra não é plana, tá? Pelo amor de Deus, tá? Então, olha aí, podemos ter aula, né, de fora do nosso planeta, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Por que eu estou fazendo essa brincadeira? Porque, gente, todos os meios de prova em direito admitidos, atualmente, em um cenário em que a gente tem, não sei se vocês já viram falar de deepfakes, né? Por exemplo, sistemas fazem a minha imagem, a minha voz, perfeitamente com a minha entonação, como se fosse eu efetivamente falando. Então, é claro, eu estou falando aqui, a gente está conversando sobre prova testemunhal, sobre, digamos, do mais simples, mas eu quero que vocês tenham a visão do mais simples até o mais complexo em relação a meios de prova em direito admitidos, tá? Vamos para a praia, vamos ficar na praia, tá? Ó, a Aline quer na Uber, né? O James prefere, acho que na praia. O Jeff, eu preferi a praia, tá? Eu vou deixar na praia, você sabe que é mais meu estilo, né? Então, nós vamos ficar aqui na praia. Então, o que vocês entendam? Isso, gente, é só um exemplo, uma brincadeira banal que eu estou fazendo com vocês, para vocês entenderem aonde estamos em todos os meios de prova em direito admitidos. Tá? Sobre as leituras, sobre as dicas de leitura, uma dica de leitura totalmente atual para os dias de hoje, tá? Por uma discussão que a gente tem, já vou pegar para mostrar. Não sei se alguém já leu esse aqui. George Orwell, 1984. É um clássico, né? O que o George Orwell, na verdade, qual é esse livro, pessoal? Para quem gosta, né? Eu particularmente não gosto, mas tudo bem, né? Quem gosta, gosto é gosto. Esse livro foi o livro que deu origem ao Big Brother, porque o George Orwell ele traz um cenário em uma sociedade onde existiria o grande irmão, que seriam formas de a gente ser plenamente vigiado, tá? E sempre observado em relação não só ao que a gente faz, mas inclusive em relação ao que a gente pensa. Analisem isso para o momento atual. Analisem isso, pessoal, como todos os meios de prova em direito admitidos, com todo o arcabouço de câmeras, de celulares, de... Esse livro, ele é um dos livros considerados um dos livros mais distópicos, né?
nesse cenário assim de visão futura de mundo, né? Então, o que eu diria para vocês? Leiam, tá? Quem ainda não leu, por favor, observe. Vocês, não vou eu dar dica aqui de pirataria, né? Mas vocês encontram esse livro, inclusive, em plataformas gratuitas aí, tá? Ó, 1984, George Orwell. Sensacional, tá? Então, para vocês entenderem o que são esses todos os meios de prova em direito admitidos, é que eu pedi para vocês fazerem uma análise da prova no processo da Uber. Tá? Por quê? A partir da prova, pessoal, e a partir dos fatos a partir dos elementos de fato e de direito, o que vai acontecer? Eu tive a construção desde lá do início, petição inicial, contestação. Eu formei a lide. Eu tenho os limites do que se está discutindo naquele processo. A partir da discussão colocada naquele processo, eu passo à fase instrutória do processo. A partir da fase instrutória do processo, eu, como juiz, né, agora nós vamos um pouquinho para o lado do juiz para fazer essa análise, né, nos colocarmos na posição de um juiz, e aí o juiz vai fazer o quê? Bom, vai analisar todos os meios de prova em direito admitidos, juntamente com o direito que está colocado, que está posto nessa lide, para formar uma convicção. O juiz é livre para formar a sua convicção. Mas é lógico, pessoal, que ele tem que formar a sua convicção dentro dos elementos de prova constantes nos autos, dentro do que está formado pela lide. O juiz não pode decidir fora do objeto pedido, por exemplo. Senão teria uma sentença extra petita. O juiz não pode extrapolar os limites do próprio pedido, porque senão teria uma sentença ultra petita. Né? Eu peço, mas o juiz ainda dá mais do que eu peço. Então, tudo isso são detalhes técnicos que têm a ver desde os princípios lá que a gente estudou, até a questão dos elementos de prova em direito admitidos, e principalmente agora, quando eu vou para uma teoria e algo que às vezes a gente passa batido, principalmente nós professores advogados, né? Porque a gente não dá sentença, a gente é advogado. Então a gente acaba fazendo uma análise muito mais de processo como parte, né? Do que como juiz. Tá? Então, o que eu quero só fazer com vocês? Eu quero aproveitar a aula de hoje, antes da gente entrar nos recursos que vão ser contra ou que atacam a sentença, nós analisarmos os elementos da sentença. Tá? Porque isso é muito importante, não só para se vocês forem ser juízes, fazerem concurso para juiz, mas principalmente porque vocês precisam entender como é uma sentença técnica e como vocês podem atacar, como advogado, se for o caso, como parte do processo, eventuais nulidades de uma sentença. Tá? Pessoal, toda vez que nós formos falar em recurso, vai ser o próximo passo, logicamente, dependendo do recurso, eu vou atacar matéria de fato e matéria de direito. Né? Recurso ordinário vai atacar matéria de fato e de direito. Eu vou levar ao tribunal a instância superior, análise de fato e análise de direito. Se eu for para Brasília, por exemplo, em recurso de revista, eu só vou ter análise de direito. Isso é questão técnica. Tá? Isso não é questão de um leigo dominar. E vocês não são leigos, vocês precisam entender esses detalhes e ainda, inclusive, esses detalhes em relação a uma decisão. Quando que essa decisão, eu não estou muitas vezes entrando no mérito da decisão. Eu só estou dizendo, olha, sistema jurídico, sistema processual trabalhista, de acordo com o que a lei manda, o juiz não pode proferir uma sentença dessa maneira. Não é porque o Rafael não quer, não é porque as partes do processo não querem. É só porque a lei não quer, porque a lei não permite. Tá? Então, isso é ser técnico. E aí o ser técnico, pessoal, desapeguem, tá, do conceito, muitas vezes, do senso comum, tá? Porque o senso comum, muitas vezes, vai julgar ruim a técnica quando bem aplicada. Porque a técnica bem aplicada, claro, e aí é uma discussão aquela que vai falar e vai trazer, digamos assim, a polêmica. Tá, mas espera aí, mas o processo é forma? O processo não é mero instrumento para eu chegar na justiça?
mas ou o processo em si também é fazer justiça. Eu tenho discussões filosóficas, técnicas, dogmáticas nessa linha que a gente obviamente não vai conseguir explorar, nem é o objetivo aqui, tá? Mas, por exemplo, ainda que uma sentença tenha sido proferida de uma forma plenamente justa, entre aspas, mas por um juiz absolutamente incompetente, como é que eu vou atacar essa sentença? Essa sentença é uma sentença legal, ou seja, ela está dentro de um sistema legal? Esse é o ponto de ser técnico. Por quê? Eu preciso analisar o seguinte, não adianta eu ter uma linda sentença criminal proferida por um juiz do trabalho. O juiz do trabalho é absolutamente incompetente para proferir esse tipo de sentença. Então, essa sentença, ainda que possa estar fazendo, entre aspas, tá? Sempre entre aspas, justiça, que é um termo muito complexo, muito complicado, né? Ela é uma sentença absolutamente nula. Toda vez, pessoal, que vocês estiverem mais próximos de uma aplicação direta, literal, da lei sob um aspecto formal, sem ampliar possibilidade de interpretação, mais próximo vocês estão, quem sabe, de um provimento de um recurso contra determinada decisão. Tá? Voltaremos nesse ponto aí ao longo da manhã, ao longo da aula. Tá? Gente, viram a sentença da Uber, não? Chegaram lá no processo? Se não, vocês já têm o arquivo aí. Se puderem, abram e já deixem também no, no computador de vocês ou no celular, enfim, tá? Para gente falar um pouquinho. Tá? Abriram lá? Olhem só. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês do nosso processo. Nosso processo, dividido lá. Seguimos. Vocês vieram até o ID. Olha aqui, ó. Vocês analisaram inicial, documentos, foram até a ata de audiência aqui, ó. Vocês vieram até aqui, na análise do trabalho que eu pedi para vocês fazerem. Tá? Então, vieram até a sentença. Aí vocês analisaram ali, eu vi que alguns responderam, olha, teve depoimento pessoal do reclamante, teve testemunhas do reclamante, 2 testemunhas do reclamante, testemunha da reclamada, enfim, até aqui vocês analisaram. O que a gente vai fazer? Agora, eu não vou analisar isso aqui, na verdade, vou analisar de uma forma bem breve com vocês, a questão de razões finais, tá? Quando encerrada a instrução, pessoal, o juiz tem que abrir um prazo para razões finais. A prática, tá? O juiz vai perguntar para vocês em audiência, doutores, razões finais remissivas, se quiserem anotar esse nomezinho aí, é o que vai acontecer. Então, quando vocês assistirem a uma audiência, vocês vão ver que isso vai ser muito comum. O que são razões finais remissivas? As partes estão remetendo-se às suas manifestações anteriormente feitas, tá? Então, razões finais remissivas, eu estou remetendo as minhas razões finais a tudo o que eu falei anteriormente no processo. No caso aqui da Uber, como era um caso e é um caso mais complexo, as partes, vamos ver o que está dito lá na ata de audiência. Olhem lá no final, lá no finalzinho da ata. Olha aqui, ó. Olhem lá. Não é a regra, é a exceção. Olhem o que o juiz determinou. Em virtude da complexidade da matéria em questão, concedo às partes o prazo comum de 5 dias para razões finais. Vejam bem, então o Dr. Márcio Toledo Gonçalves, juiz do trabalho,
lá uma das varas do trabalho de Belo Horizonte, acho que é a 33ª essa aqui, disse o quê? Olha, como é muito complexo, eu não vou fazer razões finais remissivas. Vocês apresentam, no prazo de 5 dias, razões finais. E aí está. Vejam, Rodrigo Leonardo da Silva Ferreira apresentou razões finais, colocando o porquê, de acordo com... Estou passando rapidinho, depois vocês analisam de mais calma. De uma forma breve, por que a ação deve ser julgada procedente. Então, o doutor André Mansur Brandão, o advogado do reclamante. A Uber, de outro lado, o que fez? Apresentou razões finais também de forma escrita. Olhem lá. E aí disse o porquê deve o processo ser julgado improcedente. Tá? Então, razões finais, pessoal. Querem anotar? Anotem rapidinho, então. Só para vocês terem no caderno de vocês esse ponto. Anotem assim. Após o encerramento, da instrução, vírgula, as partes farão razões finais. Farão razões finais. Ponto. Em regra, vírgula, me avisem se eu estiver editando muito rápido, pessoal, por favor, tá? Às vezes eu me perco e acelero. Em regra, vírgula, serão apresentadas de forma oral, na própria audiência. Ponto. É comum as partes simplesmente se manifestarem arguindo razões, botem entre aspas daí, razões finais remissivas. Razões finais remissivas, com 2 S, de remeter, tá? Remissivas. Tá? Ponto. Excepcionalmente, vírgula, o juiz abrirá prazo para apresentação de peça escrita. Ponto. Entendido? Entendido que as razões finais, gente, é para vocês se remeterem às alegações
principalmente de prova, realizadas ao longo do processo, para vocês convencerem o juiz de que vocês estão com a razão naquele processo. Para isso que servem as razões finais. Tá? Passadas as razões finais, o juiz vai proferir sentença. Tá? E aí vou voltar aqui para o nosso processo, para nós vermos lá a sentença do juiz lá da 33ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Vejam bem, por que eu falei para vocês, e sempre sou bastante incisivo nesse ponto, de que uma peça inicial tem que ser bem fundamentada, de que uma contestação tem que vir controvertendo todos os fatos e analisando, colocando tudo o que for possível em matéria de direito para a análise do juiz. Porque é agora que isso vai fazer a maior diferença até então dentro desse processo. Uma sentença, pessoal, vai ser constituída de quê? Relatório, olhem ali, o juiz está relatando o que se passou no processo. Relatório, ó, tanana, colocando tudo o que se passou. Vamos para os fundamentos, relatório, fundamentos, é bem grande aqui, vou passar rápido, e lá no final temos o dispositivo ou conclusão, tá? Então, anotem assim, só para ter ali, sentença, sentença. 2 pontos. É decisão terminativa, é decisão terminativa que analisará aspectos processuais e de mérito. Ponto. Para organizarem assim, tá? Coloquem em itens. Na decisão, deverá constar 2 pontos. Nome das partes. Nome das partes. 2. Resumos do pedido e da defesa. Resumos do pedido e da defesa. Bem? 3. Análise das provas produzidas. Análise das provas produzidas. Tá? 4. Fundamentos da decisão. 4. Fundamentos da decisão. Tá? Foi 4. 5º item. Conclusão ou dispositivo. 5º
conclusão ou dispositivo. Tá? Para não ficar muito extenso, para vocês não escreverem demais, só botem assim embaixo ali. A base legal para isso aí, né? Base legal. Artigo 832 da CLT. Artigo 832 da CLT. Mais artigo 489 CPC. 489 CPC. Ponto. Tá? Então, gente, olhem só. Isso que eu falei para vocês aí, que é a teoria, tá lá no 832, tá lá no 489 do CPC. Isso é o que deve ser observado em toda e qualquer sentença proferida por um juízo trabalhista. Daí nós vamos analisar o nosso caso aqui. Olhem só. Nosso caso da Uber. Vamos lá na sentença. Sentença. Nome das partes. Falei para vocês ali, ó. Nome das partes. Rodrigo Leonardo da Silva Ferreira e Uber do Brasil Tecnologia Limitada. Estou sendo, checklist de critérios técnicos de uma sentença. Primeiro, nome das partes. Tá lá. Segundo, resumo do pedido e da defesa. Isso se chama, pessoal, relatório. Olha aqui, relatório. Olhem como o juiz narra. E aí eu reitero a vocês ali a necessidade de vocês saberem fazer resumos, né? E saberem colocar em tópicos alguns assuntos. Claro que a ação, o pedido inicial e a defesa são bastante extensos aqui. Olhem como é que o juiz colocou. Olhem a resposta, pessoal, que eu mandei para vocês fazerem. A resposta do que eu mandei para vocês fazerem está na sentença. Vocês precisam ter atenção e saberem analisar um processo. Olha, vou dizer, quais foram os pedidos da inicial? Olha aqui, olha a resposta. Tananã, 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 tananã. Bingo! Toda a resposta de pelo menos um item lá do trabalho que eu pedi para vocês está no relatório da sentença, logicamente. Tá? Por quê? Porque é obrigação do juiz fazer isso. Tá? Inicial. Então colocou o que foi pedido na inicial. Desculpa. Resumo da defesa. Olhem lá, resumo da defesa. Tá lá. Resumo da defesa colocada na sentença do juiz da 33ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Tá? E aí ele fez, claro, ele fez uma análise de todo o processo, tá? Tá bem bom esse relatório. Impugnação de documentos, falou das audiências, falou da audiência de instrução, do que teve de provas. Ou seja, pessoal, quem leu o relatório da sentença no processo da Uber praticamente respondeu todas as questões, tá? Praticamente todas as questões que eu tinha analisado. Tá? Então, assim, hashtag fica a dica para vocês. Tem que ser atento, pessoal. Tem que entender, tem que olhar o processo, tem que ser curioso, porque todas as respostas para um estudo de caso, olha, se não todas, 99% estão no próprio processo, com fatos e com fundamentos, tá? Então tá aí, relatório, apreciação de provas. Vamos ver. Entramos agora para fundamentos. Mais uma pergunta feita para fins de avaliação lá, Quais as preliminares lançadas, se foram lançadas, né, pela Uber em defesa? Incompetência absoluta, incompetência material, olha lá, inépcia, fizeram depois a questão do segredo de justiça, protestos em virtude do indeferimento de prova, olha lá. Enfim, estou só correndo aqui com vocês para mostrar o quê?
Gente, sempre vai haver fundamento legal, sempre, juntamente com o quê? Juntamente com uma análise, olha aqui, ó, uma análise do que foi abordado de fato. Então, olha só, aqui se estava arguindo a suspeição de uma testemunha. Olha o que o juiz disse como fundamento. Ó, não tem suspeição conforme o artigo 829 da CLT e 447 do CPC. O simples fato de utilizar a plataforma eletrônica da ré não implica em falta de isenção de ânimo para depor. Rejeito. Ah, então, olha só, em cada item desse aqui, vai ter análise de fato, quando existentes os fatos, e análise de direito. Isso é fundamental, pessoal. Tá? Olha lá, vamos para o vínculo de emprego. Aqui sim tem um campo muito fértil aí para vocês trabalharem. Né? Por quê? Aqui é o principal ponto da nossa discussão. Então, nesse ponto aqui, o juiz vai fazer o quê? Ele vai analisar, vou indo um pouquinho, vai analisar questões de fato. Olhem que aula de história temos aqui. Ó. Depois, quando a gente fala que o profissional do direito ele não pode só ler material jurídico, é porque, gente, o direito é uma construção social. A partir do momento que o direito é uma construção social e eu não sei o que é Fordismo, que eu não sei o que é Toyotismo, que eu não sei o que é Revolução Industrial, que eu não entendo da situação, por exemplo, só vai torcer o nariz muito, assim, aí o professor vai falar de Marx. Sim, Karl Marx, né? Polêmicas à parte, que eu não quero entrar nessa seara, mas Karl Marx é um dos principais autores quando eu vou falar, se não o principal, né? Da relação capital-trabalho. Obviamente que vai ter Karl Marx aqui na sentença do juiz. Tá? Então, olhem só, ele está analisando, o juiz analisando fatos e começou a analisar o quê? O direito. Começou a analisar o quê? Item por item, os requisitos do artigo 3º da CLT. Olhem lá que interessante, ó. Pessoalidade. Então, ele vai lá na doutrina, vai lá na jurisprudência, vai lá na doutrina principalmente, né? Falando aqui, ó, do Maurício Godinho Delgado, que é uma doutrina tradicional do direito. Olhem lá, tá aqui, tá fundamentando. E vai fazer o quê? Vai começar a fazer uma análise de como as testemunhas, de como os fatos vieram ao processo. Olhem como ele está trabalhando o aspecto de cadastro prévio. Olhem o que a testemunha falou, que participou de uma entrevista pessoal, assim, assado e tal. Tá? E aí começou. Falou de novo do Charles, olha só. Tá falando de quê? Entrevista pessoal. Um dos elementos do vínculo, admissão. Outro elemento do vínculo que está falando de quê? Subordinação e pessoalidade. Olhem que interessante é este relato para falar de pessoalidade e de subordinação. Olhem o elemento subordinação trazido no fundamento do juiz. Proibição de se fazer substituir. E assim segue. Aí eu não vou analisar toda a sentença com vocês, pessoal. O que eu quero mostrar? Isso aqui é apreciação de provas junto com o quê? Com fundamentos. Eu estou apreciando as provas e estou analisando os fundamentos dessa decisão. E assim eu vou. Tá? Vou e tal. Olha só, item por item. Não eventualidade. O que mais? Ele dividiu, ó. Ele seccionou para fazer uma análise pontual. Subordinação. Ó. Sempre trabalhando. Olha como a testemunha, esse seu Charles Figueiredo, como ele se embasou no testemunho dele para fundamentar a decisão. Mas vejam bem, o Charles, tá, era uma testemunha da parte autora.
E aí, para dar um equilíbrio no fundamento, o juiz foi lá num ex-gerente de marketing da Ré, olha só, que tinha falado lá num inquérito civil, e aí traz como fundamentos da sua decisão. Então, fato e fundamento, fato e fundamento, sempre essa dobradinha jurídica. Olhem o fundamento e tal. Por quê? Vou correr lá embaixo, porque a partir do fato e do fundamento, vou lá depois, no final da sentença, só um pouquinho, a sentença é bem extensa, né, gente? Estão vendo? Bem extensa. Ó, vai haver o quê? O reconhecimento do vínculo. Eu estou querendo achar exatamente aqui o dispositivo para mostrar para vocês o que é a conclusão. Olha lá, cheguei. Então, lá no fim, olha só, nós vimos ali dos elementos que eu ditei para vocês. Acabei de mostrar na prática como é que é o nome das partes numa sentença, como é que funciona o tal do resumo do pedido e da defesa, o chamado relatório, como é que o juiz deve abordar a apreciação de provas e, a partir da apreciação de provas, como é que vai ser o fundamento dessa decisão ou os fundamentos dessa decisão. Para quê? Para eu chegar no outro item que eu ditei para vocês, chamado de conclusão ou dispositivo. Gente, aqui está exatamente a condenação. O que faz coisa julgada numa sentença é o dispositivo. Então, o que vocês precisam ver? Vocês precisam ver se tudo o que vocês arguíram na petição inicial de vocês e tudo que vocês arguíram na defesa de vocês está contemplado pela sentença e principalmente no dispositivo, na conclusão. Tá? Então, olha só como é que o juiz julgou. Diante do exposto, resolve a 33ª Vara do Trabalho julgar extinto o processo sem resolução de mérito sobre recolhimentos previdenciários. Primeiro ponto. Com fulcro nos artigos 485 e 769 da CLT, rejeitar as preliminares e, no mérito, julgar parcialmente procedente em face da Uber do Brasil a ação, reconhecendo o vínculo para condenar as seguintes parcelas. Olhem lá. E aí eu tenho todas as parcelas às quais a Uber foi condenada. E aqui eu tenho mais muita coisa da sentença, que eu não vou ver com vocês exatamente, mas o doutor Márcio Toledo Gonçalves, então, julgou parcialmente procedente, interrompi aqui, julgou parcialmente procedente a ação da Uber. Tá? Anotem assim, entendido até aqui, pessoal? Ok? Quanto aos elementos da sentença, conseguiram visualizar o que é nome das partes? Fácil, né? O que é resumo do pedido e da defesa? Ok? Relatório. O que é apreciação de provas? Beleza? Não consegui. Vocês já estudaram isso. Tá vendo que eu estava, na verdade, já de segundas intenções com vocês, né? Eu queria que vocês fizessem a atividade para a gente poder avaliar a atividade e vocês já fazerem a análise desse caso aqui. Por quê? Porque, logicamente, como é do meu feitio, eu vou puxar sempre para um lado prático, para, a partir do lado prático, expor a vocês o que? A teoria. Então, o que eu tenho aqui de teoria? Né? Eu tenho a teoria, a lei, falando sobre fatos, fundamento. Né? O que é a teoria mais aprofundada? Fundamentação adequada, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, dever de fundamentação, sob pena de nulidade. Tá? Então, tudo isso que eu venho falando para vocês e que eu estou mostrando, gente, da mais simples decisão que vocês possam imaginar até a mais complexa, vocês têm um mundo aí para explorar em relação à fundamentação.
por exemplo. Tá? Desde ser bem prático até ser bem filosófico, bem dogmático. Ok? Anotem lá. Anotem assim. A sentença será, 2 pontos. A sentença será, 2 pontos. 1. Totalmente improcedente. Totalmente improcedente. 2. Parcialmente procedente. Parcialmente procedente. E 3. Totalmente procedente. Totalmente procedente. Ok? Sentença, então. Aspectos estruturais. Estruturais. É isso. Estrutura. Forma. Pá, olhei, essa sentença tem isso, tem isso, tem aquilo. Bom, minimamente eu tenho uma sentença adequada. Ou seja, eu tenho uma sentença processualmente conforme, processualmente de acordo com o que a lei manda, no mínimo, tá? Quando eu vou fazer uma análise, eu vou deixar um pouquinho para depois isso. Quando eu vou aprofundando essa análise, para eu adentrar ao mérito dessa sentença, para ver se essa sentença efetivamente abordou aspectos processuais em paralelo com aspectos fáticos e de análise para me conferir uma prestação jurisdicional adequada, bom, aí eu estou aprofundando. Aí eu estou trazendo para vocês questões que vão demandar não meramente uma aulinha aqui sobre sentença, mas sim uma bagagem, pessoal, de quê? De leitura de doutrina, de conhecimento de jurisprudência, de conhecimento histórico, tá? Tema de casa. Tema de casa. Tem que ler essa sentença aí da Uber, ler essa sentença aí da Uber num tom crítico. Crítico juridicamente falando e crítico, sim, quanto à sua própria posição pessoal em relação ao que o juiz decidiu, tá? Por quê? Vocês entenderam que o juiz julgou que há vínculo de emprego entre o motorista da Uber e a Uber? É isso que o juiz está dizendo. E aí vocês podem pensar assim, não, professor, mas eu não concordo com isso. Que bom, então temos recursos a ser feitos. E os recursos serão estudados a partir, acho que, vamos ver se hoje a gente consegue já entrar um pouquinho em recursos, tá? Mas a partir da aula que vem, nós vamos aí sim aprofundar a questão recursal, porque a gente encerrou o primeiro grau de jurisdição, instrução, proferirmos sentença, né? E aí nós vamos poder partir para a fase recursal, tá bem? Pessoal, um detalhe, tá? Tem livros. Eu não vou saber agora, eu não tenho, porque eu sou advogado e nunca fiz concurso para juiz, né? Nem pretendo fazer. Mas eu não tenho aqui nenhum livro que trabalha só sentença. Sentença sobre aspectos formais. Quem pretende fazer concurso para juiz, seja juiz do trabalho, juiz de direito, juiz federal, vai ter que estudar muito sentença. Tá? Então, sob esse aspecto, eu não vou conseguir ajudá-los em um livro específico para concurso de sentença. O que eu tenho, tá? E aí aí é uma análise muito importante para vocês, e acho que eu já até indiquei também esse livro, sobre esse aprofundamento dos aspectos de prestação jurisdicional adequada, de como o juiz vai, pode e deve decidir, né? Eu já indiquei, eu acho, para vocês o livro e o autor, o Lênio Streck, né? Acho que já falei dele, devo ter falado. Verdade e Consenso é um dos, tá? É um dos livros do Lênio Streck. Tem um dele que é mais aplicado a como o juiz decide, que é o título é assim: Sou juiz, decido como quero. Deixa eu até abrir aqui para vocês.
Lênio Streck, livros. Que eu acho que é muito bom esse livro, que é de 2019, na verdade. Esse livro dele. Ó, vou abrir aqui para vocês a tela para vocês verem quantos livros ele tem. E ele é um cara muito polêmico, né? Porque ele escreve muitas coisas que efetivamente são discutíveis e tal, e muita gente não gosta. Tá? Mas, enfim, é um excelente autor nesse ponto. Olhem lá. O livro dele, esse Verdade e Consenso, é esse aqui que eu mostrei para vocês. Esse Hermenêutica Jurídica em Crise, né, é para quem quer discutir muitos aspectos hermenêuticos. E ele está, na crítica hermenêutica do direito, trabalhando muito essa situação. O que é isto? Decido conforme minha consciência? Então, esse é um livro muito pontual sobre esse aprofundamento do como decidir. Tá? Não é objeto aqui da nossa aula agora, nem há tempo para isso. Né? É um estudo muito mais aprofundado. Para quem tiver interesse em seguir essa linha da crítica hermenêutica do direito para fins de pesquisa, para fins de monografia, de conclusão de curso, de artigo, né? Perfeito, é uma ótima linha, tá? E tem um autor que também é bem legal, é um livro que trabalha o Ricardo Lorenzetti, que é um outro autor muito clássico, né? Ele e o Lênio muitas vezes divergem sobre temas, né? Sobre esse ponto, teoria da decisão judicial. Esse livrinho aqui do Fernando Vieira Luiz é um que eu tenho, teoria da decisão judicial, que é bem interessante para fazer esse aprofundamento, tá? Só para seguir nessa linha de sempre indicar algum material extra para vocês, para quem tiver interesse, né, em seguir, em aprofundar esse tema. Tá? Não é o meu tema de preferência, eu não aprofundei tanto assim, já usei bastante, usei em dissertação de mestrado, coisa assim, principalmente o Lênio Streck, mas não sob esse viés mais de teoria tanto de teoria da decisão judicial, mas sobre aspectos filosóficos e principiológicos em geral. Tá? Quem gosta, é um prato cheio, tem muita coisa aí para se discutir. Tá? Ainda mais em momentos como esse que a gente vive. Tá bem, pessoal? Sentença. Conseguiram identificar ali na sentença? Conseguiram? Tô sendo assim, paupérrimo, tá? Em sentença com vocês. Mas é só para a gente poder fazer uma análise de sentença e eu poder fazer uma retomada rapidinha com vocês, tá? Sobre a questão dos procedimentos, tá? Por final. Então, seguindo, depois da sentença, coloquem assim, observações finais. Observações finais. Os aspectos processuais, vírgula. Os aspectos processuais, vírgula. Probatórios. Probatórios. E decisórios. E decisórios. Terão diferentes reflexos. Terão diferentes reflexos no procedimento sumaríssimo, e no procedimento ordinário. E no procedimento ordinário. Ponto. Nova linha. Atenção. Atenção. Atenção, 2 pontos. Item. Atenção, 2 pontos. Item. Número de testemunhas. Número de testemunhas. Sumaríssimo versus ordinário. Tá? Número de testemunhas. Para vocês verem lá depois. Segundo item. Sentença simplificada no sumaríssimo. Sentença simplificada no sumaríssimo.
Terceiro, prazo para publicação de sentença. Prazo para publicação de sentença. Quiserem colocar assim entre parênteses, 48 horas no sumaríssimo. 48 horas no sumaríssimo. A partir do encerramento da instrução, né? 48 horas. Tá? Quarto item importante, uma observação que eu não sei se eu cheguei a falar. Citação por edital. Citação por edital. Botem entre parênteses. Incabível no sumaríssimo. Incabível no sumaríssimo. Tá? Mais uma observação. Mais uma observação. Assim, essa, gente, para condução de audiência, tá? Bem da prática mesmo, para vocês não esquecerem. Botem assim: sempre protestar, sempre protestar em face de indeferimentos. Ponto. Sempre protestar em face de indeferimentos. Tá? O que é isso? Ah, estou na audiência. Pedi para ouvir a testemunha. O juiz indeferiu. Excelência, por favor, consigna meu protesto. Ah, estou não na audiência. Não, estou, na verdade, no meio do processo. Fiz um pedido expresso de uma prova testemunhal, ou pericial, ou de um ofício para algum órgão, por exemplo. E o juiz indefere. Se o juiz está no meio do processo, eu não estou em audiência, lancem um protesto antipreclusivo. Faz uma petiçãozinha. Excelência, protesto contra a decisão, tananá, tananá, tananá. D tal, folha tal. Tá? Por quê, pessoal? Para não precluir o direito de vocês. Para vocês depois poderem arguir em recurso, depois isso como nulidade. Tá? Beleza. Pessoal, alguma dúvida até aqui? De verdade, qualquer coisa. Qualquer coisa. Até aqui. Porque a gente está num momento de transição agora. Encerrando o primeiro grau da jurisdição para partirmos a um segundo grau de jurisdição, ou pelo menos a uma seara recursal. Alguma dúvida? O que ficou para trás? Alguma situação? Alguma questão dentro do processo da Uber? Alguma, enfim, qualquer coisa. Fale agora ou cale-se para sempre. Podem abrir o microfone, podem mandar no chat ali. Fiquem tranquilos, à vontade. As razões finais se assemelham aos memoriais. Pergunta lá do James. Exatamente. É isso aí. Os memoriais. As razões finais são os memoriais aqui na seara trabalhista. Alguém mais? Não?